O cristão e a morte. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. E ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, e para que descansem dos seus trabalhos e as obras o sigam. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. A morte do cristão aqui é o fim de uma etapa e o começo da vida além. Por volta da 1h da manhã, neste dia 8 de junho de 2025, meu irmão Dioceles Ferreira Gomes, o primogênito da família biológica, faleceu aos 81 anos e 5 meses e 8 dias. Achando este momento oportuno, estamos desenvolvendo o tema O Cristão e a Morte. A morte, necessidade e bênção para o cristão. O Salmo 16,15, ou 116,15, diz que a vida terrena é um constante cansaço, pois vivemos numa guerra espiritual sem trégua entre o bem e o mal. Assim como Jesus na cruz, em meio a tanto sofrimento, no momento da morte, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Com isso, mesmo Deus tendo poder sobre a morte, por causa do terror que ela representa, Deus não teve coragem de olhar para Jesus naquele momento difícil e crucial. Esse sentimento foi também expresso por Jesus chorando sobre a morte de Lázaro antes de ressuscitá-lo. João 11, versículo 35. O objetivo da morte é a ressurreição de Cristo. No texto sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo deixou claro que Jesus veio a este mundo como humano para morrer e, na ressurreição, arrastar com ele seus seguidores para a ressurreição da vida eterna. Vamos ao texto. Mas agora Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que estão mortos fisicamente. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 22. Paulo falou sobre 2 tempos entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos seus redimidos. Cristo, com a sua ressurreição, garantiu a ressurreição dos seus santos, a qual acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, versículo 23 e 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Uma comparação do apóstolo Paulo. Para nós que temos experiências com a agricultura, é fácil entender a comparação feita pelo apóstolo Paulo. Estou usando o plantio de milho. A semente plantada na cova, ela tem que morrer e entrar no processo de decomposição para dar lugar ao lindo pé de milho. O corpo terreno de Jesus foi dilacerado, morto e sepultado. Na ressurreição, seu corpo levantou-se da morte sem qualquer marca das chibatadas, rasgando a sua pele. Para testemunho a toda a raça humana, Jesus preservou os sinais dos cravos, externando com isso as provas do sacrifício em testemunho a todas as gentes. Porque a função do diabo tem sido desmentir o sacrifício do Calvário.
Quando isso acontece, Jesus comprova manifestando-se com as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Um dos muitos exemplos. Recentemente, um exemplo que abalou o Egito. Um homem matou a esposa e jogou-a com 2 crianças vivas em um poço seco. Depois de 15 dias, além de descobrir, alguém descobriu e acionou a polícia. Uma das crianças tinha cerca de 5 anos de idade e a outra, alguns meses. No diálogo da polícia com a criança maior, perguntou-a: como vocês sobreviveram esses 15 dias? A garota lhe respondeu: 2 vezes ao dia descia no poço um homem vestido de branco com as mãos furadas, nos trazendo alimentos e acordando a mãe para amamentar a pequena. Tenho ouvido de manifestações de Cristo em outras circunstâncias, com as mãos furadas, caracterizando Cristo ressuscitado. Uma das coisas que podemos ter a certeza é que criança não mente. Ela é sincera em dizer as coisas que viu e participou. Corpos terrenos e corpos espirituais. Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Antes da morte, ele tinha o corpo físico, como somos hoje. Após a ressurreição, ele passou a ter o corpo espiritual, trazendo as características do corpo terreno. Para nós, o mistério é que o corpo era um corpo palpável e não um fantasma. Lucas registrou Jesus provando que na ressurreição ele era um corpo palpável e de apetite para comer alguma coisa. Vejamos o texto. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toca-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso e nem ossos, como vede que eu tenho. Os apóstolos apresentaram-lhe uma parte de um peixe e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, versículos 39, 42 e 43. Assim como o corpo de Cristo na ressurreição não está limitado nem ao tempo e nem ao espaço, assim será também o nosso corpo na ressurreição. Outro mistério é que todos os seguidores de Cristo que morrem aqui, seus espíritos são levados para o paraíso celeste. Segundo visões nossa e de outros do paraíso celeste, lá todos são vistos em forma corpórea. Segundo a promessa de Jesus ao ladrão arrependido na cruz, os dois foram juntos para o paraíso após a morte na cruz, ou nas cruzes. Mas para a ressurreição de Cristo, só ele, isto é, Jesus, voltou para ser ressuscitado, ficando lá o ladrão arrependido, aguardando a ressurreição dos cristãos, como prometido por Jesus em 1 Coríntios 15, versículo 23, que diz: cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, versículo 23. A morte aqui para os seguidores de Cristo é o fim de uma etapa, vencendo a morte, para o começo da outra que será eternamente em corpos espirituais celestes em comunhão plena com Deus.